Aos 10 anos, Napoleão Hill perdeu sua mãe. Naquele momento devastador, vendo homens da sua cidade trabalhar de sol a sol nas minas de carvão e morrerem pobres, ele fez uma pergunta que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhões de pessoas. Se trabalhar duro fosse a resposta, por que os homens mais trabalhadores são os mais pobres? Essa pergunta simples o levou a uma jornada de 20 anos que revelaria uma verdade perturbadora sobre como o mundo realmente funciona. Existe uma diferença abissal entre aqueles que trabalham para sobreviver e aqueles que fazem o dinheiro trabalhar para eles. E essa diferença não é o que você imagina. Era 1893. Napoleão Hill, um jovem rebelde das montanhas da Virgínia, acabará de perder tudo o que importava. Sua mãe havia partido, deixando-o com um padrasto que mal o conhecia e um futuro que parecia escrito em pedra. Trabalhar nas minas, como todos os homens da região. Morrer pobre, como todos os homens da região. Mas Hill tinha algo diferente. Uma inquietação que não o deixava dormir. Enquanto seus colegas sonhavam com o próximo dia de folga, ele sonhava com respostas. Porque alguns homens, poucos, conseguiam escapar dessa prisão invisível. Porque outros, a maioria, aceitavam seu destino sem questionar. A resposta chegou de forma inesperada. Aos 25 anos, Hill recebeu uma proposta que mudaria tudo. Andrew Carnegie, o homem mais rico da América, queria que ele investigasse o segredo do sucesso. Não por caridade. Não por bondade. Mas porque Carnegie havia percebido algo que poucos conseguiam ver, Hill fazia as perguntas certas. Você tem 20 anos para descobrir o que separa os vencedores dos perdedores, disse Carnegie. Mas eu não vou pagar nada. Se você realmente quer saber, terá que investir sua própria vida nessa busca. Hill não hesitou. Porque ele já sabia que a resposta não viria de graça. Nunca vem. Os primeiros anos foram devastadores. Hill entrevistou centenas de pessoas. Milionários, empresários, inventores. E descobriu algo que abalou suas crenças mais profundas. Eles não eram os que mais trabalhavam. Muitos, na verdade, trabalhavam menos horas que seus próprios funcionários. Thomas Edison dormia 4 horas por noite, mas passava 6 horas apenas, pensando. Henry Ford raramente ficava mais de 5 horas em sua fábrica, mas quando estava lá, cada minuto tinha propósito. John D. Rockefeller chegava ao escritório às 10 da manhã e saía às 4 da tarde, mas controlava o petróleo do mundo inteiro. Hill começou a perceber um padrão perturbador. Enquanto as pessoas comuns se orgulhavam de suas 60, 70, 80 horas semanais, os verdadeiros vencedores se focavam em algo completamente diferente. Eles não mediam sucesso por tempo trabalhado. Mediam por resultados criados. Eu não trabalho duro, confidenciou-lhe um milionário. Eu trabalho com propósito. Existe uma diferença abissal entre movimento e progresso. Naquele momento, Hill entendeu que havia caído na mesma armadilha que prendia milhões de pessoas. A crença de que trabalhar mais era a resposta. Quando, na verdade, a resposta era trabalhar diferente. A descoberta mais chocante veio aos poucos. Hill notou que os milionários tinham algo em comum. Eles falavam pouco sobre seus planos. Muito pouco. Enquanto outros se gabavam de suas ideias, eles executavam em silêncio. Enquanto outros buscavam aprovação, eles buscavam resultados. O silêncio é uma arma, disse-lhe um empresário de Chicago. Quando você fala sobre seus planos, você perde energia. Quando você executa em silêncio, você ganha poder. Hill descobriu que existia uma diferença fundamental entre confidência e arrogância. Os vencedores eram confiantes, mas nunca precisavam provar nada para ninguém. Eles sabiam que o verdadeiro poder não vinha de mostrar o que você faz, mas de fazer o que outros não conseguem ver. Esse silêncio estratégico não era timidez. Era escolha. Eles entendiam que cada palavra desperdiçada era energia desperdiçada. Cada plano revelado era uma oportunidade perdida. Cada necessidade de aprovação era um sinal de fraqueza. Hill começou a aplicar isso em sua própria vida. Parou de falar sobre seus projetos. Parou de buscar validação. E algo extraordinário começou a acontecer. Suas ideias se tornaram mais claras. Suas ações, mais precisas. Seus resultados, mais consistentes. O silêncio não era ausência de ação. Era concentração de poder. Depois de 15 anos de pesquisa, Hill fez uma descoberta que o deixou revoltado. A sociedade havia sido programada para valorizar o trabalho árduo como virtude máxima. Mas os verdadeiros vencedores sabiam que trabalhar mais não era a resposta. Era trabalhar diferente.
Eles nos ensinaram que ser ocupado é ser produtivo, escreveu Hill em suas anotações. Mas ocupação sem direção é apenas movimento sem destino. Hill percebeu que existia uma conspiração silenciosa. Não intencional, mas real. As pessoas eram encorajadas a trabalhar mais, não melhor. A ser ocupadas, não eficientes. A medir sucesso por esforço, não por resultados. Os milionários que ele entrevistou tinham quebrado esse código há muito tempo. Eles entendiam que 6 horas de ações estratégicas valiam mais que 60 horas de trabalho comum. Eles sabiam que pensar 1 hora podia economizar 10 horas de execução. Enquanto meus funcionários trabalham 8 horas por dia, eu trabalho 8 horas por semana, confessou um industrial. Mas essas 8 horas determinam o que eles farão nas outras 40. Hill entendeu que havia uma hierarquia invisível. Na base, estavam aqueles que usavam apenas as mãos. No meio, aqueles que usavam as mãos e a mente. No topo, aqueles que usavam apenas a mente para fazer outros usarem as mãos. A verdade era cruel, mas libertadora. Você podia escolher em qual nível queria viver. Aos 20 anos de pesquisa, Hill finalmente descobriu o segredo que mudaria tudo. Não era um método. Não era uma técnica. Era uma transformação interior que poucos ousavam fazer. Os milionários não apenas pensavam diferente. Eles tinham reprogramado sua mente para atrair oportunidades em vez de apenas reagir a elas. Eles entendiam que a mentalidade não era apenas pensamento positivo. Era uma forma específica de ver, sentir e interagir com o mundo. Sua mente é como um imã, explicou um dos empresários mais ricos que Hill entrevistou. Se você a programa para a pobreza, ela atrai pobreza. Se você a programa para a riqueza, ela atrai riqueza. A maioria das pessoas não sabe que está programando sua mente todos os dias. Hill descobriu que existia uma diferença fundamental entre desejar e ter um desejo ardente. Desejar era comum. Ter um desejo ardente era raro. E apenas aqueles com desejo ardente tinham a energia necessária para transformar pensamentos em realidade. Mas o segredo final era ainda mais profundo. Os verdadeiros vencedores não apenas tinham desejo ardente. Eles tinham aprendido a controlar seus pensamentos dominantes. Enquanto a maioria deixava a mente vagar sem direção, eles direcionavam cada pensamento para um propósito específico. Seus pensamentos se tornam coisas, concluiu Hill, mas apenas se você os dominar completamente. Napoleon Hill dedicou 20 anos de sua vida para descobrir o que separa os vencedores dos perdedores. E a resposta não foi o que ele esperava. Não era trabalho duro. Não era sorte. Não era talento nato. Era mentalidade. Uma forma específica de programar a mente para atrair sucesso em vez de apenas persegui-lo. Uma compreensão profunda de que seus pensamentos dominantes determinam sua realidade dominante. Mas aqui está a pergunta que importa. Você está aplicando essa descoberta ou apenas admirando de longe? Hill nos deu as ferramentas. Agora cabe a você decidir se vai usá-las. Nos comentários, eu quero saber, você está trabalhando duro ou trabalhando inteligente? Sua resposta vai revelar exatamente onde você está nessa jornada. Se este vídeo abriu seus olhos para uma nova perspectiva sobre sucesso, inscreva-se no canal. Porque nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos que Hill descobriu. E no próximo vídeo, vou revelar como aplicar esses princípios na prática, mesmo se você está começando do zero. A pergunta não é se você pode mudar sua vida. É se você vai fazer isso.